Então, galera, esse foi o documentário que a gente produziu a partir da peça Fé Costuma Falhar. Foi um processo, vou falar um pouquinho do processo e aí depois abrir para vocês colocarem as impressões de vocês, que acho que a ideia hoje do bate-papo é essa, de vocês colocarem um pouquinho dos porquês, o que vocês acham, o que vocês têm de curiosidade também em cima do documentário. Então, assim, a gente começou um processo em 2018, né, que a gente, vocês apresentavam na apresentação da Fé Costuma Falhar, e o Ale tinha me chamado para a gente fazer um vídeo, gravar o vídeo da peça, o vídeo na íntegra da peça, né? E, bom, passou-se um tempo, o Ale me chamou, falou, Gui, o que você acha de a gente sentar, produzir esse documentário, né? E aí eu topei, né? E a gente fez um breve bate-papo, a Carol também participou de alguns momentos, né? A gente trocando uma ideia de como seria e a gente começou as captações, né? Sem muito. é, Sem muita pretensão, digamos assim, né? E aí a gente captou depoimentos de uma galera, de todo mundo que vocês viram aí no vídeo, né? E aí esse processo se estendeu até o comecinho desse ano. Entre captação, edição, né? Tivemos vários vai e vem. E foi um processo doido, né? Porque a gente não roteirizou propriamente dito, né? Aquele roteiro cinematográfico, né? A Carol, depois acho que pode estar falando um pouco, a gente foi um roteiro durante a edição, né? Que foi entendendo o que tinha conversado, o que a gente tinha de material captado, e a gente foi elaborando isso, né? Então foi um material que a gente começou de forma, acho que mais como uma forma de registro mesmo, e aí ele foi ganhando um corpo e virando isso que acabou saindo, né? Esse mini documentário, né? Onde a gente, a boa parte fala mais da bancada evangélica, né? E é isso, foi um processo doido, foi muito gostoso a gente fazer esse documentário. E é isso, eu acho que é simples assim, né? E abrir para vocês que estão aí, o que vocês acharam, o que vocês não acharam, o que foi bom, o que vocês acham ruim, né? É um espaço aberto para a gente colocar tudo aqui mesmo e falando. E é mais um bate-papo para a gente trocar e trazer essas impressões de vocês também, vocês que trabalham na área do audiovisual, cinema, né? Então, ouvir um pouco de vocês e é isso, a gente vai trocando. Eu vou começar então, vamos lá. Tá. Tem uma coisa assim que eu não sei se é pelo momento, de verdade, eu penso nisso hoje várias vezes no dia. E é incrível essa possibilidade de a gente discutir uma obra. Até por trabalhar com obras não só no audiovisual, né, mas assim, é muito legal. Você discutir o vídeo, discutir né, a obra que já foi produzida, que foi lançada, e eu não sei, porque me parece um formato esse que a gente está agora tão diferente daquele bate-papo na sala, pós apresentação, pós exibição. Isso foi uma coisa assim, falei, nossa, que gostoso isso. E eu sempre tive uma coisa de falar assim, pô, a gente podia fazer uma sessão entre amigos, né? Começar com amigos e discutir as obras dos amigos, né? Tipo, em inúmeras questões, assim. Então, eu acho assim, eu agradeço muito esse convite. Eu acho muito bacana esse momento de trocar, de entender mais, de conversar mais, né? Como que foi o processo do outro. Então, parabéns, assim, acho muito legal estar participando disso. Da hora. Bom, esse processo foi da hora porque a gente não, como eu tinha falado, a gente não teve uma pretensão, né? A gente foi construindo ele a partir das captações, né? Então, a roteirização foi um roteiro que chegou no momento que eu e a Lei, a gente sentava algumas vezes, a gente começava a edição, a gente, né, trabalhava esse conteúdo, mas a gente não conseguia dar uma liga, assim, não vinha uma linha narrativa, uma coisa que a gente falava que
porra, tá legal, traz algum conteúdo, algum questionamento, né? E aí foi onde que a Carol entrou. E aí a Carol se propôs a destrinchar tudo, né? A decupar todo esse material, né? Que foi um processo que foi onde saiu o primeiro corte, na verdade, onde a gente começou a criar esse roteiro. E se a Carol quiser falar um pouquinho, seria massa. Beleza. Boa noite a todos. Obrigada por todo mundo estar aqui hoje para bater esse papo. Eu sou a Carol, a gente foi contemplado pelo Prêmio Nelson Seixas e eu fiz o roteiro, né? Enfim, sou antropóloga de formação, sempre estou perto do pessoal da arte, mas não me considero artista, mas, enfim, estou perto e me instiga muito, né? Só para apresentar minimamente. O processo de roteirização do trabalho, eu acho que ele foi, como o próprio documentário foi sendo tecido, né? De uma forma orgânica, coletiva, a partir de um monte de estímulos e afetamentos, assim. Eu acho que a roteirização, para mim, começou a partir do momento que eu fui ver a peça e também a partir do diálogo que a gente teve com o Aguinaldo, né? Depois a gente teve uma entrevista com ele e ele abriu pra caramba, a gente colocou trechos, assim. Na verdade, foi uma aula que ele deu pra gente, foi muito maravilhoso e abriu o debate, né? E aí o Ale convidou a gente, né? Nós o núcleo, mas eu, principalmente as mulheres, para tomar a frente desse processo. E aí a gente trocou muita ideia, muita ideia, muita ideia. Até que eu acho que aquilo ficou, assim, no meio, num plano, assim, de fundo, sabe? E aí depois, como o Gui pontuou, depois do material captado, a gente tentou nortear alguns debates, né? Alguns nortes de debates que surgiram, né, na captação para roteirizar. Para mim é uma área bem nova, né? Por mais que eu, enfim, sou esposa do Guilherme, estou sempre junto, admiro o trabalho, gosto, estou perto. É uma coisa super nova, né? Ser uma narrativa a partir de um vídeo, assim. Mas a gente tinha de pano de fundo esses debates todos, né? Então foi o que a gente conseguiu fazer, né? Também. Fazer pergunta, Carol, você fala do roteiro. Você fez o roteiro a partir das imagens e depoimentos que já existiam? Ou você construiu o roteiro e coisas foram captadas novamente, com novas possibilidades? Eu vi tudo e eu quis escrever um texto, mais ou menos isso. Eu vi tudo de todo mundo e tentei entender qual que era a linha que permeava todas as falas, né? E aí, a partir disso, eu dividi em eixos, né? Então, sei lá, debate com a arte, debate da fé, o feminino, o nu, enfim, vários grandes eixos. E depois desses eixos, eu fui entendendo como uma fala poderia corroborar para outra, trazendo uma narrativa que foi construída. Então, na verdade, é um texto, né? Mais ou menos isso. Mas tiveram imagens captadas depois do seu roteiro? Não. Não? Foi criado em cima do que já tinha de material, né? Isso, foi bastante. A gente tinha bastante material. Só do Aguinaldo, umas 3 horas. Quase 3. É legal, uma coisa sobre o roteiro, só pontuar, pegar o gancho aqui. Acho que o da Ale foi depois, né, Ale? Desculpa. O seu foi depois de uma primeira proposta, né? A sua captação. Sim. E até a gente tentou seguir uma lógica no meu, né, vocês guiando o meu depoimento, de até tentar usar, né, propor falas que fossem ligamens em trechos que estavam muito dispersos, assim. Então teve esse norte, no último depoimento, que era o meu, de poder... isso não... Podia ter uma coisa sobre isso aqui para ligar uma coisa na outra, e aí tentou fazer isso com o meu depoimento. Mas o processo de roteirização do doc, ele seguiu uma lógica muito parecida com o processo de dramaturgia mesmo do espetáculo, que foi um processo de dramaturgismo, né? A gente não escreveu um roteiro antes e saiu seguindo o roteiro, tanto no doc quanto no espetáculo. A gente propôs estímulos diversos, criamos materiais que a gente achava potente, selecionamos esse material e depois, no caso o Homero, lá
na peça e a Carol aqui, a gente foi vendo o que poderia ligar e até confrontar dentro do material que já existia, para poder criar uma potência nesse roteiro, né? Tinha uma ideia prévia, acho que a única ideia que foi bem prévia era que a gente iria usar o mote do Eu Não Aguento Mais para ter um turning point na cadência do roteiro do documentário. Em algum momento a gente ia falar sobre a questão do Não Aguento Mais, usar o trecho do espetáculo, a imagem ali, o trecho do espetáculo, e a partir dali todo mundo iria dizer coisas que não aguentavam mais. Acho que talvez a primeira ideia que a gente pode colocar na caixinha do roteiro foi essa. Então foi um processo muito rico nesse sentido, porque eu até acompanhei processo de roteirização, tanto de peças que viraram filmes ou obras audiovisuais mesmo, e pelo menos a minha mínima experiência é bem o contrário. O roteiro é quase que uma âncora onde está ali uma referência muito segura das coisas, e não tem como não ser, né? Mas a gente meio que subverteu isso, até por uma falta de experiência, claro, mas também por a gente não tinha essa experiência e tentamos não fingir que tínhamos, né? Foi por um processo artesanal nosso. Então eu acho muito legal a gente comprar essa briga nesse lugar, né? Porque é muito ruim quando você se propõe a fazer uma coisa que você já está num lugar de risco, e aí você meio que se ludibria achando que você sabe fazer aquilo, né, na profundidade que outros profissionais fazem. E a gente sabia o tanto que a gente sabia. E acho que isso foi muito, muito honesto e muito bonito do processo do doc, assim. Quando vocês pensaram em fazer um doc, tipo, vamos pensar em comunicar uma outra coisa que não seja o espetáculo. Qual era a comunicação que vocês queriam inicialmente? Era para quê? A Fé Costuma Falhar, o espetáculo, ele foi muito significativo na trajetória do núcleo enquanto pesquisa. Não é que foi um grande espetáculo, mas a pesquisa ela teve um amadurecimento muito grande ali. E o processo ele foi muito, muito rico e muito conflituoso nas visões dos artistas envolvidos, porque o processo no núcleo arsênico ele é sempre muito coletivo, por mais que tenha uma direção, mas a gente todo mundo é autor da obra. E eu, Clarissa e o Francês, em sala de ensaio, a gente não concordava com as coisas. A gente, na verdade, discordava, provocava um outro, contrapunha, e a gente chegou em muitos atritos. E aí, enfim, o processo seguiu, criamos a obra, criamos as poéticas da obra. E aí, assim, aqueles posicionamentos dos artistas, que eram muito profundos quanto à religião, e até quanto a uma questão política, eles se diluíram para poder criar uma tessitura única, para o espetáculo ter alguma unidade, enfim. Então eu abri mão de coisas que eu achava, o Francês abriu mão de coisas que ele achava, Clarissa abriu mão de coisas que ela achava. E assim todo mundo em volta também, Homero, todo mundo que participou do processo criativo. Só que era muito rico as opiniões, eram muito ricas os posicionamentos, os conflitos, as contradições. Então o documentário, ele meio que vem numa sede, numa ânsia da gente poder aprofundar pontos que a peça não aprofunda, pelo menos não de maneira clara, que ela cria espaços, né, para você pensar sobre aquele assunto. Só que a gente tinha posicionamento sobre aquele assunto. Eu acho que é legal a obra não querer se posicionar em tudo, eu acho que faz parte da poética disso, para a pessoa, né, quem assiste, poder fruir a obra, senão você vira uma coisa que é quase um discurso panfletário, que não era a proposta dessa obra, A Fé Costuma Falhar. Mas a gente queria que aquelas vozes pudessem ser ouvidas, até por uma grande contradição, e aí a Carol falou uma coisa, e vou fazer esse gancho só, uma grande contradição que a gente tinha, que incomodava a gente, que era o processo de direção e de dramaturgia está nas mãos de dois homens, sendo que no processo criativo surgiu um ambiente ali para se debater uma situação, uma história e uma realidade feminina, né, das mulheres, ou de maneira geral, né, feminina, e feminista. Então a gente não tinha voz ali, nem eu nem o Homero. Então isso foi uma grande contradição do processo criativo, né, que a gente tentou articular da melhor maneira que a gente conseguia para poder criar uma dramaturgia que não desviasse disso, mas também não fingisse
ser uma coisa que não era, né? Foi uma dramaturgia criada por homens. Por mais que a Clarissa, no caso, a Lari, que também estava na equipe, não em cena, mas era uma mulher da equipe, a Natália, que está na produção do núcleo, elas pudessem contribuir na criação, porque tinha lugares ali, por exemplo, o texto que a Clarissa falava, ele foi finalizado de maneira geral, dramatúrgica pelo Homero, mas o conteúdo foi a Clarissa que trouxe, trocando com a Lari, trocando com a Natália, trocando com as mulheres que estavam envolvidas. E aí no doc teve uma hora que a gente estava nos conflitos, assim, a gente falou assim, chega de tanto homem, pelo amor de Deus. E aí a gente, né, considerava que o roteiro ele ia dizer o que era o documentário, e aí foi a ideia da gente jogar não diretamente para a Carol em si, mas para todas as mulheres que estavam envolvidas no processo, e a gente meio que dá um passo atrás e ficar esperando, assim, agora vocês vão pegar o que já tá captado, que na época nem era tanta coisa, e vão pensar como que, a partir de pelo menos um mote, alguma coisa, para a gente captar o resto. Enfim, isso foi um mote, por fim, delineou-se que a Carol assumiu a roteirização de uma maneira meio orgânica também, por questões de agenda, de envolvimento das pessoas no documentário. A Carol meio que falou, não, pera lá que eu vou fazer essa coisa funcionar, e sentou e chegou com uma proposta depois, entendeu? Enfim, falei demais. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal. Hoje a gente teve uma reunião com o francês e foi muito bacana, assim, porque eu discuti com ele sobre o documentário em algum momento, porque a gente está num processo muito parecido de também criar um documentário. E eu acho muito incrível mostrar um outro lado no sentido de mostrar gente, sabe, do avesso. Eu acho, ele tem muita, o mote tá dentro da fé, né? Mas ali a gente está vendo muito os artistas falando sobre o que motiva eles a isso acontecer. Eu acho isso muito legal do ponto de vista de público, sabe? De entender quem faz e por que faz, sabe? Tipo, eu não sei se esse era o intuito, mas tem muito disso no doc, pra mim, assim, tipo, porque eu vejo o Ale falando sobre as opiniões dele, eu vejo o francês falando exatamente da mesma forma que ele fala quando ele tá num bar falando sobre isso. É muito legal, sabe? Porque você conceitualiza de uma forma próxima, né? Tipo, quando a gente vai falar de conceito de espetáculo, tá tão distante às vezes do público, e quando a gente tá falando de internet agora, é tão importante em algum lugar a gente levar para as pessoas a pessoa que faz também. Eu acho isso eu acho maravilhoso, assim, eu acho muito lindo ver quem faz, sabe, a pessoa falando sobre as motivações. Mas esse é um primeiro ponto que acabou de me vir, assim, porque eu vejo um filme muito espontâneo, assim, no sentido das pessoas trazerem motivações do porquê aquilo acontecer. É muito legal, assim, é muito... Enfim, a gente já volta e continua nisso, mas eu acho que é um doc no sentido mais espontâneo e gostoso de se ver, por trazer pessoas, sabe? Porque eu acho que é muito perigoso eu vejo muito doc de teatro sobre processo criativo e ele fica meio charlatão, ele fica meio institucional, sabe? E a gente está sempre tentando medir, né, o quanto que a gente fala do conceito, ponderando como a gente fala e tudo mais. E aí o que vocês fazem é super os artistas se colocando como pessoas para falar da construção da obra. Isso eu acho muito massa, assim, super referência, aliás, porque a gente estava conversando hoje à tarde, assim, porque é muito bom ter gente falando, sabe? Porque vocês poderiam falar sobre o começo do processo da fé, que também me interessa, de onde sai a primeira ideia, né? Mas tá ali de uma forma como o Ale fala, né? Tipo, enfim. Eu gostaria de tecer alguns comentários. A primeira coisa, assim, eu acho, essa palavra eu não gosto, eu acho. Você sabe disso, né, Gui? Eu prefiro eu penso. Eu penso que, na verdade, o DOC, ele extrapolou a questão da religiosidade. Ele sai completamente fora
dessa questão, e ele traz uma discussão sobre o processo civilizatório. A estrutura dele se percebe claramente a mão de uma pessoa ligada à antropologia, pela estrutura que foi montada. Mas eu acho que o Doc extrapola essa questão da religiosidade, a questão da sexualidade, para tratar de seres humanos e de processo civilizatório, né? E eu penso que o grupo, quando se manifesta e ele coloca as questões do eu não aguento mais, assim, quando eu vi o documentário, eu tive várias sensações. Uma delas foi sobre um outro documentário que eu participei já há muito tempo atrás, que tratava da questão do duelo dos deuses. Se alguém quiser ver o duelo dos deuses, depois da 1h da manhã, zapeia a TV, entendeu? E aí você vai achar vários deuses, vários altares, entendeu? E cada um acreditando no seu. Eu acho que o que a gente vive hoje é um processo de conformidade no qual o artista não se enquadra e necessariamente não tem que se enquadrar, entendeu? A arte não nasce para fazer só a fricção. Nessa fricção ela provoca ruptura de sistema. E aí dá para a gente compreender um pouco o tipo de pressão que a gente leva nos dias atuais, entendeu? Se a gente leva a discussão para o processo civilizatório, a indignação da conformidade, né? E a questão da binariedade que nos é colocada, que eu já até conversei isso com o Gui, o que é a binariedade? Nós estamos vivendo do ponto de vista estético, do ponto de vista religioso, do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico, uma questão que é assim, é o belo e o feio, é o preto e o branco, é o gosto ou não gosto, né? Pô, isso é binário. E o ser humano, ele se permite mais. E o ator entra aí, talvez o ator, o artista, ele entra aí, talvez ele seja o Y da questão, entendeu? Do to be or not to be, né? Da questão do ser e do estar, né? Então, o que eu percebo no Doc é, em um determinado tempo e espaço, um grupo se reúne, entendeu? E faz essa discussão. Isso é extremamente positivo. E quando você faz no teatro, o teatro ele é efêmero nas formas de meios, né? Porque você precisa da pessoa lá e tal, né? E se predispor a entrar no ritual, né, do teatro, que é a bilheteria, que é tudo mais, assim como a sala de cinema. Quando você faz isso no Doc, você extrapola e você abre essa discussão, entendeu? Para uma possibilidade maior. Do ponto de vista do processo de criação cinematográfica, talvez intuitivamente ou não, entendeu? Mas vocês foram corretos. Quando a gente parte para um documentário, a gente sabe muito pouco dele. Na maioria das vezes, o que você tem é um argumento, né? Você cria lá uma sinopse e um argumento. Mas eu já vivi situações do documentário mudar no meio do processo. E ele muda completamente. E você tem que estar compreendendo isso. É aquilo que o Paulo Emílio dizia, compreender o teu urso, entendeu? De que forma ele age, né? Isso você só vai compreender dentro do processo. Aí tomar conta do teu urso para que ele se transforme num urso amigo ou inimigo, entendeu? É a grande questão, né? E eu acho que o grupo fez isso bem, né? Mas eu penso que vocês extrapolaram a questão da discussão da sexualidade, da discussão da crença, da não crença, porque crença se vende todo dia, né? Todo dia tem uma crença nova, né? Algo para se acreditar. E o ser humano, na sua belíssima ignorância, ele acaba se apegando a um, né? Talvez o que haja com os artistas nessa relação tempo e espaço do qual foi produzido esse material é que vocês não se ativeram a isso, a essa conformidade, né? Extrapolaram ela. Então, assim, rapidamente, passando um pano rápido, eu poderia ficar aqui falando mais um tempão, mas é o meu pensamento, entendeu? Eu queria problematizar algumas coisas. Fala aí, Jeff. Tava estranhando já, Jeff, não problematizar. Ele estava esperando eu falar. Vai lá, Jeff. É pra problematizar depois. Eu carreguei muito tijolo
dessa comunicação aí. O Ale que não diga isso, que não é verdade. Olha só, quando eu fui assistir, eu pensei assim, como eu assisto esse doc? Como eu assisto esse trabalho? Porque isso eu acho que é uma relação, né? Porque se você está numa conversa entre amigos, é uma coisa. Você assiste, você fala qualquer coisa. Mas quando você está assim, meio publicamente, como estamos agora, eu pensei, eu tive que fazer esse filtro. Como eu assisto isso? Por quê? Porque eu já tinha assistido o espetáculo. Eu acompanhei pouco, mas eu acompanhei parte do processo desse espetáculo. Não no processo de produção, de pensamento, né? Mas enquanto estava sendo montado, e aí, Ale, como você tá? Estamos agora na fé, poxa, enfim, conversava. Eu acompanhei cortes da edição, tive várias conversas com o Gui, eu cheguei a assistir algumas versões, e, nossa, e agora, né? Como eu assisto? Com que visão eu assisto? E aí eu tentei sair e deletar tudo, porque eu acho que seria o mais sensato para conseguir falar, porque você tem muita afetividade com essas pessoas, né? Assim, é um lugar muito incrível, assim, muito gostoso. Então eu falei, tá, vou tentar, vamos ver. E a primeira coisa que me veio foi essa pergunta que eu tinha feito. Eu sei se todo mundo percebeu que eu caí, gente, em um momento aqui. Sim. Minha internet parou, então eu perdi. Então, assim, eu estava nessa pergunta, né? Tipo, qual é a comunicação que se pretendeu inicialmente? Qual é o grande objetivo? Uma das questões que eu estou muito envolvido, tenho muita vontade de conversar e entender se é que existe resposta para isso, é a questão do objetivo da projeção, a projeção da obra no universo virtual e a linguagem. Qual a linguagem? Não é a linguagem, quando eu falo linguagem, não estou falando assim, questão documental ou documentário. Eu estou falando qual que é a amarração ali dentro desse documentário que vai ser levado para esse universo virtual. Uma sensação não, um sentimento forte que me veio, assim, e aí eu não sei, eu queria realmente jogar isso para vocês. E também não sei se está no roteiro, onde que está. Mas eu fiquei pensando, se eu pegasse esse vídeo, essa obra, e assistisse ela, sem conexão nenhuma com o resto de tudo. Ela unicamente. Eu me senti com muita necessidade de saber o que está sendo falado. Não sei se vocês entendem, mas eu, por exemplo, no momento em que fala da parte, isso eu acompanhei de perto, achei uma coisa incrível, foram as censuras. Usar essa palavra, uma coisa que eu achei que eu nunca ia usar na minha vida quando eu estudei a censura pela primeira vez. Era algo muito distante. Na escola, sabe, censura, porque censuravam as pessoas, sim, censuravam as pessoas. Eu tinha o quê? 15, 14 anos, não sei. E aí esse processo passou por várias situações disso. No doc, vieram vários textinhos, quadradinhos, que eu fiquei ali tentando ver, possivelmente a maioria deles eu já tinha visto. E aí foi sendo discutido isso. Então, não ficou muito claro para mim como era o que estava sendo censurado, o que vocês estão falando. Vocês estão falando do processo criativo de um espetáculo ou vocês estão falando... Porque tudo me vinha assim, o avesso do altar. E aí é um título incrível, né? O avesso do altar é um título muito, muito legal. E altar remete para... muito pessoal, claro, mas assim, remete muito a casamento, né? O altar, e tem a ver o casamento do teatro, o casamento da dança, o casamento dessas artes integradas, o casamento do documentário, o casamento dessas linguagens, a igreja, e o que é o avesso disso tudo? E aí foi onde eu me perdi um pouco nesse lugar da estruturação da comunicação. Por outro lado, eu fico muito assim, pensando, que nem acho que o Ale falou, acho que o Ale estava respondendo, acho que foi um pouco antes de eu cair nessa live. Ele estava respondendo, ele falou assim,
alguma coisa muito relacionada à linguagem em si. Tipo, não, a gente não quer fazer a mesma coisa que fizemos com o espetáculo. A gente quer levar essa obra para um outro lugar e que se faça também, que tenha a sua própria comunicação. Isso me interessa muito hoje, como a gente pensa a internet. Eu nem sei se essa obra ela foi feita para a internet, qual é o lugar dela, né? Tipo, não, ela foi feita para festivais. Não, ela não foi feita para lugar nenhum. Ela foi feita para a gente pensar e assistir em casa. Qual é a mídia? Qual é a plataforma? Isso, para mim, me toca. Né? É para assistir no notebook, é para assistir no celular, é para assistir em todos esses lugares, é para assistir numa projeção, num teatro, pós-espetáculo, antes do espetáculo. Então, acho tudo isso muito importante, assim, esses pensamentos que a gente tem com relação a essa projeção de obra. E ainda me vem essa pergunta, né? Como pensar esse lugar da internet discutindo esse avesso religioso? O Jaca coloca essas questões dessa obra que ele participou dos deuses, levantam uma relação, porque a obra a mim não fala de religião. Ela é um misto entre o processo criativo de um determinado grupo de artistas e o seu assunto e o seu tema vem cruzando e amarrando algumas situações. Então, como é pensar esse documentário no momento que a gente está vivendo, não só de isolamento, momento social e político do país, com essas inúmeras vertentes de comunicação onde se fala tudo, mas se fazer claro. Porque por mais que o Ale fale, a gente não queria algo didático que explicasse. Sim, mas que levantasse uma bandeira. Porque o que eu entendi no seu discurso também foi que o espetáculo levanta uma bandeira, que eu acho incrível. Acho que a religião está nos alicerces dos nossos maiores problemas. A religião, a educação, tem muito antes do que a gente está vivendo hoje, do caos, vem desses lugares. E como é isso? Assim, não necessariamente deixar isso claro, e onde você está colocando isso, como é falar do avesso do altar, e ao mesmo tempo não falar do altar, e não necessariamente aprofundar questões. São perguntas, assim, de uma sensação que eu tentei imprimir, desconectando as relações próximas que eu tenho com vocês. Me permite, Jeff, só para complementar um pouquinho, peço licença aos outros, só para dizer uma coisa. Quando eu disse, na verdade eu disse que o espetáculo, o mini-doc, extrapola a questão da religiosidade. Ele extrapola a questão da sexualidade. Talvez ele trave um embate entre a questão do sagrado e o profano, entendeu? E que necessariamente, dentro do processo civilizatório e nas diversas sociedades que nós temos no mundo, o que é sagrado para um é profano para o outro, o que é profano para o outro é sagrado para o outro. E o que é que está em jogo aí? De uma forma velada, entendeu? O controle do indivíduo. Quer seja pela religião, pelo tema sagrado, quer seja pelo profano, né? Desde que a humanidade ela cria seus códigos, inclusive a religião eu coloco como um dos códigos, são elementos de dominação do indivíduo, né? E que necessariamente o artista não tem que estar concordando, né? E pode discordar e deve discordar, pelo nível de imbecilidade que impera por aí, entendeu? Eu penso que o artista tem esse papel e essa função. Então eu penso assim que estou fazendo uma análise lá atrás, lá na Ágora, lá no berço da civilização, entendeu? Na questão do sagrado e do profano, entendeu? Porque o que é sagrado, vamos pensar, vou puxar para um exemplo de hoje, do jornal de hoje. É uma analogia, eu sempre gosto de fazer essas analogias para poder buscar a discussão, porque ela é mais profunda. Então, uma criança vai com a avó num terreiro de umbanda ou candomblé, entendeu? A avó que é evangélica vai lá e pede a guarda da criança.
Quer dizer, a criança não pode ir na Umbanda, mas ir lá lamber a bota do pastor, ela pode. Mudou o que nisso? Eu acho que essa relação ela é muito perigosa, assim. Quando eu assisti a Fé, eu achei muito bom todas as críticas, mas a gente tem que levar ela como uma forma meio generalizada, tá? Eu acho que as religiões todas elas têm uma forma de controle, independente de onde elas vieram. É claro que umas são muito mais martirizadas e, enfim. Eu concordo com você, Vinícius. Inclusive, vou te dizer mais. Talvez seja por conta do nosso eurocentrismo e a nossa educação cristã e formação cristã. Com certeza. Né? Porque se a gente olhar lá para o Oriente, aí nós vamos começar a dormir no quê? Na filosofia. Aí nós vamos para Confúcio, nós vamos para outra coisa, que não existe o pecado, entendeu? Existe aquilo que você faz e aquilo que pode acontecer com aquilo que você faz. Né? Mas não vai vir um Deus vingador e te furar com a espada de São Jorge e te pregar com prego na cruz, entendeu? Não tem essa perspectiva, né? Então, eu penso que o espetáculo, o que ele propõe é essa discussão do sagrado e do profano, o que é sagrado e o que é profano. Isso é o que eu consigo enxergar. Eu não vi o espetáculo, então eu consigo ler enquanto um doc, né? Enquanto um documentário, alinhavado na forma de documentário. O que talvez falte para esse documentário ganhar um espaço maior e um nível de compreensão maior, talvez seja assim, aquelas coisas bem primárias, assim, tipo o Jardim das Flores, sabe? Em algum lugar do tempo e do espaço existe um grupo de teatro, que é o que vocês tentam explicar naquela sequência da censura. Mas esse caminho vem lá pelo meio, entendeu? Talvez, para dar uma forma um pouquinho mais didática, entendeu? Trazer ele para frente. Né? Não sei, é sugestão. A obra está feita. Eu acho que esse ponto que o Jeff questionou, porque eu acho que tem uma independência. Eu acho que quando eu fui falar de que tem muito a ver com as pessoas, o Doc, para mim, ele tem uma independência da peça. Assim, ele tá muito, ele tem a ver com o contexto espaço-tempo da peça, né? Porque tá em cima dessa, vocês fizeram em cima desse processo, mas eu acho que ele está falando mais dos pontos pessoais do que dos pontos da peça. Eu não sei, eu acho que é um ponto que o Jeff levantou agora nas questões dele, né? O que ele fala por si só, sem estar ligado à peça, né? Tipo, o Avesso do Altar é sobre a fé. Eu tenho um entendimento muito porque eu assisti a Fé acho que 2 vezes e foi muito foda, assim, é maravilhoso. Eu acho um dos trabalhos mais incríveis que eu vi de Rio Preto. Só que meu embasamento, quando eu vou falar do documentário, é porque eu tô falando, olhando também para Fé pra caramba, e olhando pro Lê, pro Vini. Exatamente. Mas eu acho que quando ele fala sozinho o espetáculo, a gente está falando de um processo artístico muito íntimo de cada ser que está ali dentro. Para mim mesmo, assim. Eu acho que a gente fala de um momento de vida de cada um quando eles discutem a fé. Discutem o processo artístico da fé como pessoas. Não como... essa que é a questão, entendeu? Talvez não, o documentário não esteja falando do conceito de uma peça, mas falando da vida de cada um sendo afetada por aquele momento de construir esse trabalho, sabe? Mas eu vi... Gente, só um minutinho, a Carol queria falar. A Carol pediu. Eu queria só complementar aqui a visão de vocês, né, e também trazendo as motivações que fizeram a roteirização, porque a gente coloca também de uma forma humilde, porque sabe que é uma área de linguagem e é uma ciência, né? Mas não foi aleatório. A gente teve motivações e teve amarrações para poder fazer isso. Sim. Enfim, um dos motivos, pelo menos para mim, foi o que a partir dali o que a gente pode explorar. Então, retomar toda a linguagem da peça, ou retomar a narrativa, ou retomar o argumento, não era o foco.
O foco era, a partir daqui, o que a gente vê, né? E aí, a partir da pesquisa, eu acho que a pesquisa é o caminho central em tudo que foi feito, sabe? Desde o da peça, o documentário e tudo que a gente foi fazendo, foi pesquisa, foi processo, foi abrir pra caramba e tentar entender qual era aquele panorama que estava sendo aberto, né? Então, eu entendo que é uma falha, né, nesse sentido. Não sei se é uma falha, mas é uma visão que às vezes poderia estar complementada, até uma leitura da minha família, né? Pessoas que não viram a peça. Ai, cá, fiquei com vontade de ver a peça, né? Então, dá aquela vontade. Vocês estão falando de uma coisa que eu não vi, né? Vocês estão falando de algo que eu queria ver. Ale, eu falei, se tiver alguma gravação, vou veicular, né? E que bom, pessoas querem ir ao teatro. Maravilha. Se isso causou isso, para mim já é legal, né? Mas, enfim, eu acho que é um custo, sabe? Quando a gente quer dar um passo a mais em alguma coisa. A gente também já encurtar um pouco dessa pedagogia, assim, sabe? De colocar todo o passo a passo. Porque eu acho até que a peça, pelo menos para mim, como leitora, né, da peça, uma pessoa que foi ver a peça, eu acho ela muito mais crítica do que o documentário. Muito mais ácida, muito mais impactante. Eu acho. Para mim foi muito mais. Não sei se é porque eu vi o documentário, foi fazendo o documentário depois da peça, mas para mim foi muito mais. O documentário não era para impactar, não que a peça seja para isso, mas impactou. Para mim, o documentário é para abrir, é para ampliar, para a gente fazer essa live, por exemplo, para a gente bater papo, né? Para aquela coisa ampliar. E todas aquelas amarrações, como bem colocou o Jaca agora há pouco, né? Dos processos civilizatórios, que é o que traz a peça, né? Não é a fé. A gente está falando de várias instituições, a gente está falando e hoje de um cenário político muito extremo. A gente está falando do papel da arte nesse lugar, né? A gente está falando da produção artística engajada, não contemplativa. Então, falar de tudo isso em 18 minutos, de alguma forma, é muito difícil, né? É muito complexo. Não tem como isso, de alguma forma, não ficar uns pontos... Não sei se não tem, é arrogância minha falar, eu acho que tem, né? Às vezes não é capaz, mas é difícil não deixar pontas abertas. Eu acho que e eu acho que é também uma riqueza, sabe? Não deixar tudo tão amarrado, tão digerido, assim, sabe? Só queria falar uma coisa. Parece que eu não quero falar, né? Ótimo, isso é maravilhoso. Só fazer a gente teve, por exemplo, não sei quanto tempo tem corrido de todos os materiais captados de todas as pessoas, né? O Aguinaldo chegou a quase 3 horas. Então, assim, o mote do vamos fazer esse doc foi sim aquilo. O processo criativo foi tão rico em termos de visões e debates e aberturas de coisas, foi tão rico em perguntas, né? E não em respostas, mas em perguntas, que isso tem que ser explorado. E aí, partiu disso. Então, assim, de certa maneira, pegando uma coisa que o Jeff falou, o documentário, ele tem, sim, 2 cortes principais de leitura. Claro, óbvio que eu vou falar. Quem viu, quem não viu. A gente quis colocar um entendimento, talvez um entendimento mínimo para quem não viu o espetáculo, mas conscientes de que aquela pessoa, isso também foi um objetivo, em certo momento surgiu esse debate, foi um objetivo que era instigar a pessoa a ver o espetáculo. Tanto por uma questão de referenciar tudo ali, né? Tá faltando uma peça, gente, tá faltando talvez a peça principal, então vá ver. Quanto causar um movimento, eu acho que o principal, tanto lá no Fé, quanto no Doc, é possibilitar possibilitar não, é acelerar um possível movimento, é fomentar uma provocação, de certa maneira. Porque quando foi captar com a galera envolvida no processo criativo, a gente tinha participado de um processo criativo de 1 ano, até mais, que a gente estava debatendo já antes disso, tinha passado pelo processo de apresentações, sofrido censura, repensado coisas do espetáculo, percebido coisas que a gente não tinha percebido antes, recebido feedback, então a gente estava carregado de coisas. Então, o mote para a captação, para a galera do núcleo foi, a gente vai fazer um documentário sobre o processo criativo, tudo bem, mas aquilo, e aí pegar uma palavra do Jacovani, aquilo extrapolou tanto essa primeira proposta, as pessoas, porque eu também já participei de documentários sobre o processo criativo, que a gente conta a história do processo criativo, né? A gente fala como foi a sala, os primeiros embates, mas a gente estava
tão exacerbado, tão contaminado de outras coisas, para além do processo criativo, que a gente só falou sobre expoentes da peça. A gente falou muito pouco do processo criativo, no sentido de, teve um exercício uma vez, eu lembro uma vez que o Alexandre sentou na minha frente e falou tal coisa, eu tive um problema criativo no início. Então, assim, passou muito pouco nesse lugar, passou mais nesses lugares que, de certa maneira, são mais engajados e mais pessoais de cada um dos artistas. Então, acho que isso, de certa maneira, foi ótimo. A gente até tentou, né, Ale? Na verdade, lembra no começo? Na minha opinião, dá para fazer mais 8. Que a gente pensou, vamos reunir um monte de fotos, vamos ver vídeo. Tem uma questão do documentário que eu acho que é muito louca, que é tipo assim, eu assisti ele e eu achava que ele tinha uns 4 minutos. Aí eu assisti ele de novo hoje, aí eu vi que ele tem 18. Não, é super louco, mas assim. Isso aí foi o Gui sintonizando o canal lá. Não, porque é uma questão, porque eu acho muito gostoso ver uma pessoa, quando é muito real da pessoa falando sobre uma coisa, sabe, tipo, e que você dá uma liberdade, que você não tá criando um institucional de uma peça para virar um adendo da peça, entende? Essa que é a questão. Eu acho que o documentário, ele claro que ele é um adendo da peça, de qualquer forma, igual a peça é um adendo dele, enfim, os dois estão interligados. Mas ele é muito menos adendo do que dá vontade de assistir por si só, entende? Eu acho que seria muito legal pegar e talvez prolongar as falas suas, Ale, e do Aguinaldo, sabe? Tipo, eu adoraria que talvez ele falasse muito mais do que ele estava falando. Ele falou... Não, porque é muito incrível. E passa muito rápido. Assim, numa questão público, não falando como, vídeo, não, tô falando de uma questão que o documentário ele passa muito rápido. Porque é espontâneo, a ponto de que vocês não estão criando um material para peças. Não, vocês estão falando sobre vocês. Isso é muito legal. Isso eu acho a coisa mais maravilhosa desse documentário, é vocês falarem com uma clareza pessoal, entendeu? E com a coisa de que... sem o compromisso, o medo de estar falando merda, sabe? Isso é claro que tem ali um diretor, um editor que vai cortar para não... Talvez ele tenha falado... mas ele é espontâneo e gostoso de assistir nesse ponto. Tem 18 minutos e para mim tem 3, 4 minutos, sabe? Mas é legal você falar disso, a gente tô falante mesmo, vocês me interrompam. É legal você falar isso porque, assim, o Gui teve uma preocupação muito grande com a questão de ser legal de assistir. Então isso é uma coisa, a gente falou que, foi bem despretensioso, foi, mas a gente só não aplicou técnicas que a gente sabia onde vai dar por experiência, mas a gente aplicou técnicas, importadas do teatro, importadas da antropologia, né? Então, assim, a preocupação com o ritmo do doc foi uma coisa que a gente debateu muito. A questão de trocar o canal de linguagem, uma hora você vai ler as coisas. E aí, talvez tenha que ser mais legível essa hora, sei lá, gastar um tempo um pouco maior para o pessoal ler, não precisar pausar se quiser ler. Isso é uma questão ótima, assim, de ser apontada. Então, assim, a gente não foi em lugares já consagrados da técnica audiovisual, mas a gente teve essas preocupações, entendeu? Tem um cuidado de simplicidade, no sentido de, tipo assim, a gente tem planos fixos de pessoas falando, mas tá tão interessante o que eles estão falando que tá ótimo, sabe? Você não precisa ficar fingindo que tá cortando plano. Eu acho isso muito legal. Talvez tenha sido isso um pouco da demora que a gente teve para começar a soltar o primeiro corte, né, Ale? Até a entrada da Carol, na verdade, assim, quando ela pega pra ela e começa essa roteirização, né? Porque quando eu e a Ale começamos, a gente separava algumas falas e aí falava assim, não, mano, mas aquilo ali também tá massa, né? E aí talvez vinha um outro corte e aí a gente ficava assim, mano, o que a gente põe, na verdade, né? Talvez precisava dessa decisão que a Carol teve, né? Dessa coisa de pegar, olhar e falar assim, não, vamos trabalhar essa linha narrativa, né? Esse é a maior mote que a galera fala. E eu acho que eu concordo com você, Vini. Tem esse momento desse lugar de tipo, mano, é gostoso ver a galera falar, né? Talvez tenha sido esse ponto que tenha demorado um pouco mais sair esse documentário, né? Do que a gente estava planejando. Assim. Eu acho que... Eu não sei quanto de material vocês têm a mais, mas vocês deviam fazer um segundo corte com 1 hora. Não, sinceramente. Se tem material legal... Porque ele não com 1 hora, mas que seja meia hora. Caramba. Não, porque é muito massa.
Porque o Doc, ele usa muito pouco do que vocês têm da fé. Eles só estavam comentando com o Francisco, falei, caralho, mas quase não tem o vídeo da fé no meio do Doc, sabe? Tipo, tem pouquíssimo corte do espetáculo. Mas ele é interessante de qualquer forma, porque o conteúdo do que vocês estão falando é muito massa. Ele é muito gostoso de se ver. E é louco isso. Isso cai no lugar de que a gente fica criando estética, né? A gente fica imaginando estéticas e achando que prende alguém ou é interessante de se ver por corte de câmera, por B-roll, por não sei o que lá. E o Doc, ele é super interessante porque são pessoas falando do momento da vida delas, estando num processo artístico que foi censurado, que fala de um bagulho super punk, né, hoje em dia. Não seria nada punk, sei lá, 7 anos atrás. E aí é muito legal isso, sabe? Tipo, e o quanto que, para mim, como artista, é interessante olhar uma montagem dessa forma, que tem muita gente falando, tem muito conteúdo de texto e que é muito funcional. Isso é muito legal. Tipo, o conteúdo é muito bacana mesmo, assim. Eu queria... Falando muito bem. Eu queria emendar em você, Vinícius. Eu acho que, assim, rola um outro valor aí, que é a própria realização do DOC. A realização do DOC, de alguma forma, por meio da linguagem audiovisual, ela eterniza um momento e ela permite reflexões outras que não de primeira impressão. Né? Ela permite a você ver, rever, ver conceitos e rever conceitos, né? Sim. E, então, sem dúvida nenhuma, esse DOC, ele vai permitir ao próprio grupo um amadurecimento muito grande. Ele é um instrumental de amadurecimento muito grande. Mas o que eu percebo, e aí quando eu digo que extrapola a questão da discussão da fé, é que esse questionamento já rola no depoimento. As pessoas, quando vão falar, elas estão falando e estão convictas de si e do processo que viveram. Entendeu? E o DOC, de uma certa forma, ele vai permitir com que essas pessoas, né, avaliem, reavaliem, entendeu? A própria postura diante da vida, entendeu? E diante dos altares que são colocados. Entendeu? Então eu penso isso. Penso outra coisa. O documentário é uma coisa muito difícil de se fazer, porque ele tem vida própria. Né? O impasse que vocês descobriram isso da pior forma, né? Que é sentado e falar, bom, e agora? Separei tudo, como é que eu junto? Né? A pior forma é essa. Mas, de qualquer forma, acho que se saíram bem. Entendeu? Então, assim, tem esse valor agregado. Vocês saíram muito bem com ele, né? A gente costuma dizer no audiovisual, eu não gosto muito dessa palavra audiovisual, porque eu sou de cinema. Audiovisual é vídeo. E aí é uma outra discussão que passa pelas infovias, por suportes, por meios, entendeu? Por bits e bytes. Entendeu? Essa é uma outra discussão que nós podemos fazer outra hora. Entendeu? Mas eu penso que é o seguinte, e só tocando um pouquinho na questão de que o Jeff falou sobre linguagem. Para eu pensar que existe linguagem, eu preciso, no mínimo, de um emissor-receptor. Não é? Aí eu tenho comunicação. Eu não posso pensar que existe linguagem se não tem comunicação. Não é, Jeff? É possível pensar que há linguagem se não há comunicação? Ou a linguagem... agora eu estou te provocando. Você fala uma coisa maravilhosa, você fala uma coisa incrível, porque é tão difícil falar disso, porque, assim, pensa, a gente não está falando de cinema, a gente está falando de audiovisual por conseguinte, né? Porque é vídeo. Mas isso, é por isso. Olha só que dificuldade porque, para mim, tudo se resume nessa merda que é esses enquadramentos que a gente tem que definir. Por exemplo, o nome documentário. Cara, documentário é uma linguagem de cinema. Ela não é de outro lugar, ela veio do cinema. Então, quando você pega esse nome documentário, você fala assim, nossa, estou assistindo um documentário. Documentário tem conflito. Documentário tem uma estrutura muito parecida com qualquer filme de ficção, dos mais complexos que sejam. É isso. Agora, que eu estou dizendo. E o documental, por exemplo?
Por exemplo, documental. Opa, o que é documental? Talvez seja isso. Exatamente, mas isso já tira o peso dessa estrutura que vem de livros e mais livros, mais histórias. Mas eu posso tirar isso, Vi. Eu posso tirar isso, mas se eu pegar o Barthes e for analisar na escala de semiótica, o modo do qual eu documento, entendeu? Já carrega em si o modo de produção e do fazer, já carrega em si uma ideia. Claro, mas isso é... Né? Não, ele é claro, mas fica ali, né? Fica amarradinho ali, né? Então, esse documental, ele também é uma construção. Pode ser uma construção de audiovisual, mas é uma construção humana e é uma construção de intenções. Porque tem, por exemplo, um outro conflito de linguagem, que inclusive também a gente cai no nome, o trabalho do Arsênico, por exemplo, cai num lugar, se for pensar nesses rótulos, esses enquadramentos, que é esse nome horroroso que a gente às vezes se enquadra ali, que é as artes integradas. Gente, artes integradas. O que é artes integradas? É tipo assim, vou fazer uma casa, coisa. Mas essa casa é um navio. Eu vou morar no mar. Então é uma casa integrada. Cara, é uma casa, enfim. Mas então tem sempre esse processo de entendimento do que você está fazendo, né? E aí eu acho que a gente... E aí eu vou te pegar você numa outra live que você falava sobre o experimental. Experimental é um grande guarda-chuva que cabe muita coisa boa, mas cabe muita merda também. Entendeu? Exatamente. Não é verdade? Mas o audiovisual que a gente fala é exatamente a mesma coisa. Tem uma coisa que foi a primeira, na verdade, quando o Gui me chamou, a primeira coisa que eu olhei foi mini documentário. Não é mini não, bicho, é enorme. Então, não é mini não. De conteúdo. Exato, porque o documentário eu não gosto. Eu achei horrível quando se falou aqui mini documentário. Não é mini não, é um documentário. Cara, não é mini. Olha aqui, nós estamos colocando em discussão o processo civilizatório. A questão da construção da fé, da filosofia e da religião. A questão da mulher. A questão das chamadas minorias. Entendeu? Pô, o que nós estamos discutindo é forma redonda no quadrado, mano. Não, eu acho que isso é uma questão nossa com essa nova plataforma. E parece que tudo que vai para a internet é menor do que vai para o cinema, é menor do que vai para a TV. Essa relação do mini, eu tenho muito isso, mini documentário, mini flyer, mais ou menos. Não é essa relação, a gente está fazendo o que faríamos em qualquer outra plataforma. Um documentário, essa que é a pira, quando você falou do Ilha das Flores, o Ilha das Flores, para mim, é um dos melhores documentários que existem na face da Terra. É o melhor documentário da face da Terra, para mim, didatismo e qualidade. E ele pode ser para sempre o melhor documentário do mundo, para mim, Ilha das Flores. Não, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Você pode colocar, tanto que eles usavam na escola, isso eu assisti a primeira vez na escola, com 9 anos. É verdade, o Furtado pega um tomate e viaja na humanidade. Ele tem 11 minutos, ele não é um mini documentário, chama documentário, e se você procurar, ele é o documentário mais premiado da história do Brasil. Pois é, até levou o Furtado para Globo. Obrigado. Mas real. Vocês me trouxeram uma reflexão que eu não cheguei nela, né? Porque a hora que eu falei mini documentário, na minha cabeça era tipo assim, não, o mini ele tem 15 minutos, então ele se enquadra dentro do curta, né? Então vamos chamar de mini. Não, e o documentário por base, ele é padrão tipo 40, 50 minutos, ele não é o padrão do cinema, né? Ele não tá em 1h20. Em geral, ele se encaixa nos 40 minutos, ele é um documentário completo. Sei, mas aí de qualquer forma eu tô falando de uma forma, né? Exato. Eu estou falando de uma forma, de um padrão norte-americano, de um padrão broadcasting, entendeu? Exato. E necessariamente não precisa ser isso, né? Não tem que ter esse... Aliás, essa é uma grande discussão em torno da questão da lei do curta, de um monte de outras coisas do audiovisual brasileiro, entendeu? O que adianta eu ter um documentário, por exemplo? Então vamos pensar em questão de que pelo tamanho é importante. Vai assistir lá o filme do Edir Macedo, porra.
né? Ele é grandão, é um longa-metragem, ele é estelar, ele tem um monte de coisa, entendeu? E daí? E o que ele ganha com isso? Agora eu vou te dizer mais. No que ele contribui no processo civilizatório, na discussão do id, do ego, do superego. Ou vamos extrapolar um pouquinho mais das relações humanas à questão reichniana. Né? Aí você pegou um ponto que eu nem entendo. Mas quem é da fala aqui. Quem é da psicologia sabe. A Carol fala. Mas não é verdade? Então, quando eu digo que, na verdade, pode ver que eu não usei a palavra mini documentário em nenhum momento, porque eu não considero isso. Eu considero isso de um documento, de um tempo e espaço, de uma reflexão, de um grupo que trabalhou muito, entendeu? Para chegar à conclusão e apresentar isso na relação temporal deles. Isso tem valor dentro do processo civilizatório. Entendeu? É disso que eu estou falando. Ô, Jaca, essa questão que você fala do mini, que o Vinícius... da onde vem a palavra, o termo mini? Não vou... Deve ser da mini do Pateta. Não, mas é uma subserviência que a gente traz, ou um respeito que a gente traz a essa estrutura do cinema. Exatamente. Respeita uma estrutura que a gente nunca participou. Nunca existiu esse lugar que a gente está fazendo. A gente está deixando a gente vai deixar esse espaço para outras pessoas ocuparem. A nossa maior contribuição é essa palavra, essa troca aqui agora. E os trabalhos, obviamente, porque as linguagens vão se modificando. Você tem festivais de cinema hoje que tem curta, média e o longa. O longa é cinema para quase 98% da população. O resto não é cinema. Quando o Jacovani fala sobre o experimental, quando eu vejo qualquer trabalho que fala assim, isso aqui é experimental, porque às vezes o artista que fez, nem ele sabe o que ele está fazendo, então ele coloca experimental que resolve o problema dele. Eu pergunto... mas larga a merda para a sociedade. Exato. Oi, menina. Olha que beleza, Bilu. Não, é isso. A minha grande pergunta é: você está experimentando o quê? Aí você a fusão da luz branca com o microfone. Tudo bem, isso é um experimento, ok. Mas... Não, sabe o que eu penso sobre a palavra experimental, Jeff? É assim, exprime e tal aparece, entendeu? Se você exprimir muito, é que sai aquele tal lá. Entendeu? É um pensamento meio glauberiano. No resumo de tudo que eu acabei de... Essa conversa, inclusive, assim, ela vai para caminhos cada vez mais incríveis, porque é uma discussão atual da qual nós não temos respostas, porque o lugar de se ocupar essa internet, se tivesse, alguns festivais já começariam a permanecer esses títulos, esses rótulos. Então, você começa a produzir para esse lugar. Quando eu pergunto de projeção, o que é um documentário? Um documentário hoje, ele tem como projeção principal a própria exibição que você faz em espaços físicos para uma população, para um público, e você tem os festivais. São festivais inúmeros de ficção, de curta, que aceitam documentários com um determinado período de tempo, limite de tempo. Documentários de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e assim sucessivamente. A grande relação que eu estou enxergando aqui, com tudo que a gente está conversando, é um pouco de a gente ficar refém dessa linguagem, porque a hora que a gente se soltar e falar assim, olha, eu fiz isso assim, assim, assado. Por exemplo, ontem eu estava experimentando um vídeo de formato, eu nem sei, mas assim, a proporção dele é 18:5. A gente usa 16:9. O que é 18:5? É um vídeo retangular assim, tipo... Eu só queria isso, quando você entra no YouTube, você vai ver um vídeo assim. Uma faixa. Uma faixa. Eu só queria um banner. Eu só queria isso, eu não queria mais nada. E aí você fala, mas o que eu faço com isso? Cara, eu não sei, você que você vira o que você faz com isso. Eu estou fazendo isso por conta de uma relação com a videoarte, que é um outro lugar de uma liberdade muito maior dentro do audiovisual. Quando a gente começar a ter essa força da linguagem que a gente está fazendo, e não importa o resto do mundo, cara,
a gente vai decolar. Mas ainda assim, a gente tem lá, documentário, preciso começar de um jeito assim, o som precisa estar numa qualidade assim, porque senão vão falar assado. Aí cada diretor tem o seu, né, tem a sua visão. Eu acho que é isso que implica muito e empaca muito também o tipo de conteúdo que a gente traz. Eu acho genial quando o Vinícius fala, aqui nas discussões, inclusive, o Luiz sugeriu que tinha que ser que 18 é pouco, tem que lançar o segundo com 43 minutos. E a irmã do Ale falou, eu acho digno ter 43, 45 para arredondar. Na verdade, se você pensar na linguagem da internet, bicho, sei lá, de repente vira o que se chama de websérie, né? Porque a gente tende a voltar para os rótulos. Porque se fica solto, não é nada, né? É só um videozinho solto. E pode ser muito isso. Pode ser muito. O Vinícius fala, bicho, deixa na íntegra essas entrevistas. O Agnaldo fala coisas incríveis. Realmente, o Agnaldo traz uma discussão ali maravilhosa, falando do indivíduo, falando muito do processo civilizatório que o Jacovani tanto fala. E aí, como que a gente tem que se enquadrar nesse lugar para o corte? A gente tem que abdicar da linguagem que a gente está usando, abdicar do conteúdo para dar lugar ao corte, ao tempo. Porque a Carol fala, 18 minutos é muito tempo e é pouco tempo. Ela tem muito mais coisa ali para falar. A Carol pegou ela decupou aquelas entrevistas todas e falou assim, eu não sei, porque assim, eu queria fazer em 7, em 5, em 3, mas eu só consegui fazer com 18. Bicho, faça com 2 horas, se você quiser. Eu fico pensando... Onde você vai exibir isso e como você quer que quem assista isso. Porque não adianta você colocar qualquer coisa de 2 horas, 18, 20, e as pessoas talvez não se interessem por essa discussão. Mas se interessar, tem longa, gente, falando sobre como que se faz uma bala sete bela. E o cara que está interessado vai lá assistir. Exatamente. Eu acho que tem uma relação que a gente pensar, a gente tem, o medo das mídias sociais, eu acho, assim, que parece que tudo daqui para frente tem que ter 30 segundos, 15 segundos, 2 minutos, 1 minuto. E aí eu fico pensando, quando eu vou assistir esse doc e passou dos 5 minutos, foda-se se ele tem 18 ou 40, sabe? Eu acho que eu ficaria. E, claro, sempre a gente tá falando da gente, que é tudo louco, né? Tipo, que para e fica ouvindo o Ale falando que em algum momento... eu não quero isso. Mas pode... Eu acho que a partir de um momento que tá... Assim, falando plataforma mesmo, acho que a partir de um momento de tempo ali, isso pode ser ter 40 minutos mesmo, porque 18 minutos, se alguém chegou a assistir inteiro... está interessado, ele assiste 40, sabe? E acho que tem muito material. E eu gostaria muito de ver muito mais coisa da fé, na verdade. Assim, então, eu tenho muito interesse, mesmo assim, de que talvez aquilo ali a gente está falando de conceito e muito particular de cada um, mas poderia ir para um lugar de que... Onde está o estalo disso, em algum lugar? Eu não sei. Eu estou viajando para, sei lá, o que poderia ser. Né? Mas o que eu penso é o seguinte, aí eu estou falando para o Alexandre, para o Gui, para a Carol. A gente costuma dizer, assim, quando um filme está pronto, ele não é mais nosso, ele é o filho que ganha o mundo. O que você pode fazer é o seguinte, quer dizer, você jogou tudo ali. O que você pode fazer hoje que as mídias permitem é o quê? Você estabelece um link desse e depois você estabelece lá um bloco que é a fala do Agnaldo, um bloco que é a fala do Alexandre, entendeu? E vai fazendo link. Quem quiser, segue, entendeu? Quem quiser, segue. Mas a criança é essa. Não é um documentário só. Hã? Mas é Nelson Seixas, é um documentário só, tem o tempo não, dele, o Nelson Seixas está pago. O Nelson Seixas está pago, né? Não, mas não é numa boa. Está pago. Sim, não, tô brincando, mas é real isso. Para ter um caminho, então, né? E agora você tem os subprodutos disso, que sem dúvida vai revelar um conteúdo muito maior. Entendeu? E até para pensar o quanto que isso agrega para o próprio espetáculo, né? Tipo, e vou usar agora uma outra... Eu não sei o que
quanto de pique o Gui tem agora e a Lê, né? Mas eu acho muito massa, sabe? Todas as contribuições. Para mim, me dá ânimo de olhar o material e agregar valor e ficar mais maduro, né? Porque, como a gente colocou, uma pesquisa, né? É um experimento, então, é uma linguagem nova, né? E trazer todas as contribuições, eu acho que chega num produto melhor. Eu não sinto como não sei se já tem saiu. a ver com ser melhor, viu? Eu acho que é só mais. É mais, é agregar valores. Não é então, melhor. Não é melhor nem maior, não estamos nessa discussão fazendo juízo de valor. A minha proposta é o seguinte, que você faça, esse documentário é esse. Aí você pega lá o depoimento, veja o depoimento na íntegra do Aguinaldo. Quem quiser ver, vê. Veja o depoimento em íntegra do Alexandre. Entendeu? Põe lá o avesso do altar na cabeça, põe ele lá no fim, entendeu? E pega o brutão e põe lá. Tira os erros e pronto. Tudo louco. Mas é isso, é outra plataforma, isso é maravilhoso. Não tem louco. Não é? Não é, não é. Não, eu vou te falar mais, ó. Eu vou falar mais, que eu ouço as tuas lives, viu? Olha aqui. Você acha que eu não ouço? Eu ouço sim, cara. Posso não ver, mas que eu ouço, eu ouço. É o seguinte, o artista necessariamente não tem que explicar tudo. O Tom Zé fala isso, o Glauber fala isso. Vamos por outras linhas? Você quer continuar andando? O Plínio Marcos fala isso, o Boal fala isso, o Paulo Freire fala isso, sabe? Estou pegando a linha dos mais benditos, entendeu? Para mim são benditos, né? Por quê? Porque questionam a forma e o jeito da dominação, entendeu? Então, tô pegando o teu gancho. Já ouvi você falar isso, Jeff. E o artista não tem obrigação de explicar tudo. Não, ele claro, não tá falando né? disso. Não, eu sei. Eu tô pegando um gancho lá de trás, lá de outra live tua. Que eu ouvi, e você falou isso, e eu gostei disso, né? Eu penso também isso, o artista não tem que ter a obrigatoriedade de explicar tudo, até porque se ele fosse bem pago, bem assalariado dentro dos modelos econômicos existentes, seria ótimo, né? Né, Alexandre? Você não ia gostar de ficar... você não ia gostar. Gente, até porque se alguém já viu os trabalhos do Jeff, sabe que ele não explica tudo, né? Na verdade ele não quer explicar nada, né? Ele não quer. Ultimamente eu ando explicando. Eu sei, você ficou bonzinho. Explicado, sim, tem explicado. Desde que você tirou o boné. Mas eu vou pegar o comentário. Tá ficando mais didático. Vou pegar o comentário da Bruna aqui, ó. Concordo. Quem vê 18 minutos, vê 40 minutos. E abre as possibilidades. Mas o formato, proposta, muda, né? Olha só. Não lembro qual, mas sabe aquela trilogia do Kielovski, que é a trilogia das cores? Sim. A fraternidade é branca, a vermelha, amarela, azul, anil. Tem uma cena muito, para mim, icônica, para conversar sobre isso, para conversar sobre esse formato de linguagem. No começo de um desses filmes, a atriz, ela tá numa cafeteria e ela coloca uma xícara de café, e ela pega um torrão de açúcar e coloca no café. Tem um plano detalhe que dura, se eu não me engano, 5 segundos no café. Depois eu assistindo o áudio do diretor, né? Eu assisti o filme inteiro com o diretor falando. Ele começa a explicar ali porque ele teve uma grande dificuldade para produzir essa cena. Porque os torrões de açúcar que tinha lá disponíveis demoravam 9 segundos, 13 segundos e 7 segundos para derreter ali dentro. E ele queria que o espectador tivesse só 5 segundos para pensar no que tinha acontecido antes, e não mais do que isso. Então a produção teve que se virar e encontrar um torrão de açúcar, porque era um plano sem corte, enfim, para derreter esse açúcar no café quente em 5 segundos. E aí acharam um torrão X lá, que derretia em 5 segundos e aconteceu. Então ele começa a falar sobre isso. Isso tudo parte desse rigor que se tem, né, em cada obra que você faz, e cada artista tem o seu, para o que você quer que o espectador pense. Mas que espectador? Porque tem um espectador que não vai nem reparar nessa cena,
Tem espectador que em 5 segundos ele tá olhando pro lado para falar assim, eu já vou, peraí, eu tô assistindo um filme aqui. E tem um espectador que tá ali, tipo, vidrado. De qualquer forma, qual é a sua construção, né? Então, é isso que eu também penso quando a Bruna coloca isso, o Luiz fala, vocês falam dessa relação do tempo. Claro que pode, Jaca, a gente pegar o áudio bruto da entrevista do Aguinaldo, do Alê, do Francês, de todo mundo, e colocar lá na intro e falar assim, essa aqui é a minha obra de arte. E, inclusive, você pode falar o que você quiser, isso aqui é minha grande obra de arte. Inclusive, ela não precisa nem ter lapela, microfone, nada. Ela pode estar ali com o áudio que você tem que aproximar, porque é o que você quiser fazer. Dentro de qual universo? No cinema, isso não sobrevive. No teatro, é vídeo. Então, como assim? Não tem diálogo? Na dança, você está falando do vídeo documentário que não tem. Então, onde você quer entrar? Onde você quer participar? Eu acho que quando parte do princípio de discutir documentário, existem, infelizmente ou felizmente, as suas diretrizes próprias. Eu acho que essa aqui é a nossa discussão, sabe? Chamou de documentário, vamos lá, vamos falar de estrutura de documentário. E a estrutura de documentário tem um conflito, tem alguma coisa que embate ali no meio, que te leva para casa, você sai ali e fala assim, eu não sei como resolver isso na minha cabeça. Isso te leva para outros lugares. Agora, é muito incrível o lugar de debate que a gente está agora. Porque, gente, o espetáculo da fé, ele traz universos para você ficar ali e pensar, caralho, quanta coisa que vai acontecendo na sua cabeça a partir das imagens que o grupo propõe. E olha que interessantíssimo esse trabalho que vocês fazem. Como lidar com esse universo no vídeo em palavras explicativas sobre algum assunto, sobre determinado assunto. Eu acho extremamente difícil, mas maravilhoso, porque isso é uma fusão, é uma linguagem que se desdobra. A gente estava conversando agora há pouco, eu falei assim, nossa, eu vejo essas personagens da fé performáticas, e cada uma delas com uma autonomia e uma vida própria para ser uma performance. E se essas personagens falassem, o que elas diriam nesse suposto documentário, por exemplo? Não são os atores. Alguém falou assim, o Vini falou assim, muito legal quando eu vejo os artistas do espetáculo que eu assisti falando. Legal, mas como os artistas falando da relação religiosa de espetáculo, de obra deles? Muda. A gente está fazendo se debruçando sobre um misto de processo criativo de uma obra de arte, física, presencial, teatro, dança. E uma obra documental, audiovisual, que vai para um outro lugar de narrativa totalmente diferente. Como é essa fusão toda quando a gente talvez pressupõe algum tipo de autonomia para falar assim, tem que ser assim? Porque isso poderia ser pílulas de 15 segundos nos stories. Por que vocês gravaram na horizontal? Imagina isso, essa discussão daqui uns 2, 3 anos. Não vou nem falar muito. Gente, vocês gravaram na horizontal. Da onde vocês tiraram a horizontal? Os stories funcionam na vertical. Joga fora. Vai ter que gravar de novo. Essa discussão pode acontecer. Por quê? Porque o grande festival que paga para o artista prêmio, que não sei o que lá, tá nos stories e não tá mais nas projeções do cinema. Então, aí o artista tem que se modificar inteiro para fazer um outro tipo de obra. É isso que eu acho que a gente está discutindo. Quem é esse espectador que precisa ser provocado? A gente, ao que me parece, todo mundo aqui tem a mesma opinião, né, de que a religião é uma, de certa forma, uma catástrofe que desenvolve outras catástrofes. É motivo, assim como o futebol, né, assim como as coisas que não se discutem exatamente, mas que dão muitos conflitos. Pessoas morrem. Tem pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo nesse momento em vários países, inclusive o nosso é um deles, por conta da religião. Então, que loucura é essa e que tipo de comunicação se pretende? Porque quando... Vou resumir, tá? E vou parar de falar. Quando eu assisto o espetáculo e tenho esse trabalho pós-espetáculo, cara, eu me deleito, assim. Eu acho ele incrível, eu acho impressionante. Ele é muito assertivo, ele é muito pontual. Aí eu não acho, talvez, nem mais nem menos.
Eu acho ele muito legal, assim. Eu achei ele muito redondo. Mas se eu pegar esse vídeo, sei lá, de um outro grupo que me faz um espetáculo desse, que tá lá, sei lá onde, no Acre, e manda para mim, aí eu assisto o vídeo, não assisto o espetáculo, eu fico meio, tipo, não sei o que exatamente tá sendo... Ô, Jeff, aí uma pergunta que tinha me ocorrido lá atrás. Você falou assim, se eu assisto o espetáculo e assisto o doc na sequência, para mim faz total sentido. Não faria sentido assistir o doc e depois o espetáculo? Você acha que seria uma experiência não tão satisfatória quanto, ou possivelmente satisfatória? Ale, eu gosto muito de sentar numa poltrona e deixar que aquelas imagens, aquela narrativa toda, aqueles textos, as imagens, o som, tudo que eu vejo, tudo que eu recebo, todos os estímulos que eu recebo, me invadir. Muitas vezes, dependendo do grau de iluminação, eu vou para lugares inimagináveis de mim. Isso, para mim, é a potência da arte. Sabe? O lugar incrível que as coisas acontecem na minha cabeça por estímulos causados por artistas. Esse doc tá nesse lugar, assim, para mim. Se eu assistir antes ou depois, ou não assistir ele diante do espetáculo, tá, gente? Estou falando isso diante do espetáculo, trazendo uma comparação direta com o espetáculo. Ele é indiferente nesse sentido, assim, tipo, ele pode funcionar muito antes, pode funcionar muito depois, mas o que se busca? Eu tenho percebido que as pessoas buscam entendimento. Eu sou uma pessoa muito infeliz, de verdade. Quando o Jaca fala, tipo, você não está explicado. As pessoas assistem os trabalhos que eu faço e, tipo, falam, não entendi nada. Eu falo, nada, mas nada. Nem entendi. Não, isso eu entendi. Então, assim, eu falei, tá, entende o lugar onde você quer, quem você quer alcançar? Sim. Você quer alcançar o cara que está na galeria de arte da Holanda, com terno, sobretudo, fumando um cachimbo e falando ou não? Ou você quer atingir realmente uma pessoa ali que está passando na rua e que pode pensar uma coisa diferente do que ela já pensava? Essa é a grande discussão que eu venho tendo na minha vida. E eu não tenho vontade de abdicar dessa linguagem, de ir lá explicar e fazer uma coisa visceral, totalmente explicativa. Eu acho que não, eu acho que cabe o lugar da subjetividade. Cada um coloca num ponto específico para você, para dar vazão a essa sua cabeça, que é o mais gostoso na arte. E eu acho que esse trabalho está dentro disso. É maravilhoso. Eu sei, Carol, eu falo... Posso só fazer um comentário? Eu queria pontuar aqui, para ser leal com as minhas ideias e meu movimento no mundo, que eu não sei se mais pessoas aqui se colocam assim, mas eu boto fé na religião, galera. Eu me considero uma pessoa religiosa, sempre fui. Já passei pela Umbanda, pelo Santo Daime. Hoje estou em uma imersão dentro do budismo. Eu acho que a religião tem sim a sua função cognitiva, imaginativa, social, simbólica, maravilhosa. Eu acho que tem muitas coisas que saem da religião, né? E eu acho até que a gente tem uma visão muito superficial da religiosidade. Eu acho que a fé, ela abrange muitas coisas. Tem um professor meu que a gente estava discutindo outro dia sobre a fé e ele fala, quando a gente come num restaurante e não conhece a cozinha, a gente tem fé que aquela cozinha é limpa, né? Então, assim, a gente pode brincar que a gente tem fé em muita coisa. A gente tem fé que a gente vai estar acordado, que a gente vai estar vivo amanhã. A gente tem fé que o nosso esposa, amigo vai atender o telefone assim que a gente ligar. A gente tem fé em muita coisa, na verdade, né? A gente supõe muita coisa e tem um apego, né, em algumas estruturas simbólicas que não necessariamente são cognitivas. A gente coloca nossa fé e nosso simbolismo, e eu acho que todos vocês, a gente pode ter confiança nisso ou não, a gente pode ter consciência disso ou não, mas todo mundo, em algum nível, tem uma articulação de fé, né? É a visão que eu tenho como uma pessoa que testemunha a fé na minha trajetória e que estudou fé e que gosta disso, né? Então, a minha crítica aqui e a minha contribuição não é contra a religião, as religiões, a fé. Não. É justamente esse pareamento institucional, eurocêntrico, normatizador da fé. Aí é uma outra coisa, né? Que a gente está passando uma nivelação. Fora o quê? Se a gente for
contemplar sobre a fé é de cada um, amores, não tem como. A gente pode ter até uma linguagem, como cada um está captando a sua trajetória, a forma como vai colocar, igual você colocou, o altar te lembra casamento. Para mim, altar me lembra umbanda, me lembra comida, me lembra um monte de coisa, me lembra um monte de flor, de comida, de pipoca, de doce, de festa. Altar me lembra isso, né? Então, eu acho que é uma referência, por mais que a gente está alocado dentro de um debate social, é individual também, né? Eu só queria pontuar isso, porque eu digo mais com a minha visão, tá? Alexandre, genial. Depois você. Aqui, eu não me incluo nesse todo mundo. E eu só queria pontuar isso. Não. E eu me ponho nesse lugar de diálogo, né? Eu acho genial que o debate, né, ele passou por aqui nessa live hoje, de diversos lugares. Vamos dizer que está encaminhando para o final, né, gente, porque já passou bastante tempo de live. E ele voltou aonde surgiu a fé que costuma falhar. A fé que costuma falhar surgiu exatamente em sala, né, gente? Do atrito disso. Quando se fala de fé, existe a visão da fé que destrói, e existe a visão da fé que dá o alento. Gente, eu sempre que eu falo de fé, eu falo da minha avó, né? É o maior exemplo de fé que eu conheço na vida, assim. Mamãe tá ali. Por ter presenciado. Mas aí que tá. Eu tenho uma distância ali que eu acho que a fé independe da religião em si, ou de uma doutrina X, Y ou Z. E aí eu concordo plenamente com o que a Carol falou, nesse lugar de que a fé, ela não é estritamente nociva, ou estritamente destrutiva, ou estritamente manipuladora, e quem tem fé é porque está sendo manipulado por alguém. Não acredito nisso. Mas aí a gente decide fazer a peça justamente por quem... para combater quem... A gente pode ter fé na ciência, por exemplo, né? Exato. A gente vai combater, de certa maneira, quem se aproveita disso. Eficácia simbólica, é ciência. Exato. E aí, quando fala o avesso do altar, que é uma coisa que o Jeff tinha quase passado por uma pergunta sobre isso lá atrás, inclusive a gente entrou, né, coletivamente num debate do título, a gente decidiu tudo junto, gente, de tudo. E aí, quem sugeriu esse título, revisando uma coisa aqui, foi o Vinícius Francês, inclusive, é um ótimo título, vamos fazer a referência, que é uma ideia dele. E que eu acho que o que significa para mim é isso, independente do altar que você tem na cabeça, da fé que você tem na cabeça, eu acho que um exercício essencial, e aí sim eu generalizo para qualquer pessoa que acredita em qualquer tipo de doutrina e que tem qualquer fé, é questioná-la em algum momento. É tentar olhar o avesso dela. Sabe, o avesso do altar. Altar do quê? O seu altar. O seu altar é cristão, então em algum momento tenta olhar o avesso dele. Tenta olhar o que dele não está fazendo sentido. O seu é budista, o seu é da Umbanda, o seu é candomblé, o seu... Mas, assim, herdar uma religião, porque a gente herda, né? A gente herda uma doutrina. Né, os nossos pais ensinam coisas, ou não, se não for o pai, mas alguém te ensina alguma coisa, você herda aquilo. Né? Você toma consciência da religião, você já está inserido nela há muito tempo. Então, herdar uma religião e nunca questioná-la, eu acho um problema. Né? Alguém te ensinar uma doutrina que isso é certo, isso é errado, e você nunca questionar o porquê daquilo é o problema. Se as pessoas, independente da religião, tivessem abertas, e aí sim é difícil isso, e algumas igrejas, doutrinas e afins, permitissem o questionamento da própria doutrina para a pessoa entendê-la profundamente, a gente não estaria em muitas mazelas que a gente está hoje. Então, quando falo o avesso do altar, eu acho que é esse exercício. É você olhar o avesso do próprio altar em algum momento. Nem que seja para continuar acreditando em tudo aquilo, mas sob um ponto de vista mais amplo, complexo e ter entendido melhor aquilo. Não ser simplesmente porque alguém te falou um dia. Obrigado, é isso. Posso pegar teu gancho? Claro. Eu só quero falar isso, viu, Ale? Carol, eu penso assim, na tua explanação sobre a questão da religiosidade, você falou muito mais da fé do que da religiosidade. Então, digamos assim, eu, necessariamente, não tenho a questão da religiosidade. Isso não significa que eu não tenha fé. E nós precisamos separar isso. Porque a gente se trai. A gente mistura fé com religião. E aí, se eu for pensar do ponto de vista cristão, eu tenho que pensar nas cruzadas, eu tenho que pensar na Inquisição, eu tenho que pensar no movimento econômico do Lutero.
né? Só para dizer do lado de cá. Por isso que eu prefiro o campo, justamente, que é mas onde aí você está. você está colocando as grandes religiões, né? As religiões que massificaram, que tiveram esse pareamento do Estado com a religião, entendeu? Mas elas não Isso, são as únicas, tem muitas religiões. Eu sei e eu acho disso. que é uma pena a gente pegar essa palavra e detoná-la, sabe? Não, Não a gente palavra, aqui, a palavra é a nossa palavra... contemporaneidade. A gente está... Eu na outra live, o Reginaldo estava falando muito sobre a ideologia, como a gente não precisava jogar fora a ideologia. Justamente por isso, que a gente já tem um monte de contaminações, e a religião é mais uma. Sobre a ideologia eu tenho um pensamento. Essa é outra coisa, mas eu queria te dizer o seguinte, eu converso com meu Buda todo dia. Ele está ali, ó. Tá bom? Então é isso que eu estou dizendo, né? E aí eu não gostaria de jogar a cultura oriental, que não tem essa carga religiosa. Quando eu falo da questão religiosa, eu estou tratando dessa questão eurocêntrica, colonizatória, predatória e de extremo controle social sobre o indivíduo, tá? Só para você compreender também, porque senão fica parecendo... É uma fala até do Alê, num lugar da coisa do eurocentrismo cristão, ele fala isso. De culpa. Mas... de culpa, isso. Isso então, para assim, mim é uma das falas mais legais nesse ponto do documentário. Então, eu só estou... Porque senão fica parecendo que eu sou contra a fé. Eu não sou contra a fé. Eu tenho fé em vocês. Compreende isso? Eu também tenho vocês. Tá bom? Compreende isso? Eu tenho fé em vocês. Claro que sim. Mas eu não só significa... um contraponto, mas eu acho que é esse, é um debate, é um diálogo, né? É uma ponte. Você quis defender o seu Buda com a palavra eurocêntrica, eu só estou arrumando. Numa boa. Entendeu? Nem é meu Buda, cara. Não sei qual é. Tudo bem, Siddhartha, seja lá quem for. É uma coisa muito longa, é um papo para outro debate, eu acho, né? Mas se a gente for pensar em religiosidade brasileira, a gente vive um sincretismo religioso. Não tem como você praticar um budismo tibetano em Rio Preto com uma umbanda sem ser brasileira. Ela é brasileira, não dá. Ela não é mas nós não podemos fazer. Vai ter Cristo lá no meio. Com certeza, mas nós não podemos fazer disso a miséria brasileira. O Edgar Morin, ele extrapola quando ele vira e fala que a questão nossa da multitransdisciplinariedade e relações étnicas, raciais, e que essa mistura é o grande barato do mundo. O Brasil tem tudo isso e... Pelo menos por hora. Agora que começou uma turma aí querer bater em católico, a outra derrubar coisa, chutar santa e tal. Entendeu? Mas, é diferente. Nós não estamos falando de fundamentalismo. Né? Nós não somos fundamentalistas. A gente acredita, temos a nossa fé. A questão da religiosidade, eu penso que é um outro rótulo. Só estou tentando organizar também o meu cérebro, entendeu? Que é a forma como eu penso. Né? E eu acho que dessa forma foi a forma com que eu arrumei menos atrito, entendeu? Quer dizer, se você perguntar assim para mim, qual é a tua? Eu digo, eu sou ecumênico agnóstico. Se a pessoa souber o que significa ecumênico e agnóstico, eu continuo a conversa. Não é bom assim? Maravilhoso. É maravilhoso. Não é? Eu sou ecumênico agnóstico, ou seja, eu respeito todos. Necessariamente não sou obrigado a acreditar em nenhum, né? Mas, por outro lado, eu tenho o dever de respeitar. Isso é ampliar a possibilidade das inter-relações sociais dentro do processo. Qual processo? O civilizatório, que a gente vive agoniado, que a gente vê as pessoas aí sentindo a repressão religiosa. Aqui nós estamos tratando, o espetáculo trata da questão da repressão religiosa. Ninguém em nenhum momento falou que está reprimido na fé, naquilo que crê, né? Então é isso, assim, a gente tem que arrumar o coco para a gente poder ficar de boa, senão fica parecendo... E quando você falou isso, eu fiquei extremamente preocupado, porque eu falei, puta que pariu, será que estou parecendo o cara que não tem fé? Não, fé eu tenho.
Agora, seguir uma religião é outra conversa, mano. Entendeu? A De gente tem boa. um problema que eu acho que é muito louco, assim, que é muito bacana a fé nesse lugar, né? Porque a gente tá mirando em quem tá na hora, né? Tipo assim, quem que tá na hora? Quem que é a grande questão agora? A gente tá falando da bancada evangélica. A gente tem, historicamente, a bancada católica, né? Destruindo o mundo, desde quando a gente se conhece pelo É isso que eu tô falando. até agora, de destruir o mundo. Mas é muito louco, assim, porque a gente também, historicamente, esquece umas coisas. E até dentro de religiões afro, a gente tem... E é a mesma raiz, né? As duas religiões. Sim, não, mas independente, acho que dentro de todas as religiões, a gente tem mecanismos que a gente não concorda. Dentro das religiões de matrizes africanas mesmo, tem coisas que são estranhas, que não é estranha para quem está dentro, entende? Relacionado a financeiro, ou qualquer coisa do tipo que dentro da religião, da bancada evangélica é muito comum e está muito explícito agora. Mas, ao mesmo tempo, igual, eu sou uma pessoa que eu estudei meu ensino médio, grande parte da minha vida, eu estudei num colégio que é adventista, que é evangélico, e eu tenho um puta respeito, assim, no lugar de que o que, assim, em grandes massas a gente vê, às vezes não é o que toda religião evangélica prega, sabe? E, claro, que tem umas que são, assim, que devia abominar num lugar, mas é louco, porque no fim das contas a nossa briga não está quanto a religiões específicas. A gente está brigando contra um poder, alguém que tem muito poder dentro do sistema capitalista, que está usando da religião para explorar alguém. Fudeu, entendeu? A gente não está falando de religião, a gente está falando do sistema capitalista e usando da religião para fuder outra pessoa. Aí é foda, entende? Porque dentro de toda essa relação que a gente pode falar, a gente pode ficar discutindo para sempre. É isso. Mas o maior problema não está nas religiões. A gente não pode ficar apontando o dedo pro Edir Macedo, qualquer um, porque eles só estão usando um sistema econômico que favorece pessoas que estão no alto escalão de poder, que seja poder social, que seja poder desse lugar de manipulação. E é foda isso, porque... A gente já teve essa discussão em outra live com o Jeff, até quando a gente foi falar de educação. A gente está com um problema que ele é muito generalizado. Comunista. A gente... Vocês são comunistas, a gente usava um termo no processo criativo. Comunista pra caralho. Nós somos, cara. A gente usava um termo no processo criativo. Eu tô saindo dessa onda aí, mano. Ô, gente, a gente só tem que encaminhar pro final aí, galera. Vamos. Então tá, eu vou. Vamos. O Alexandre quer falar, depois eu me despeço também. Últimas falas. A gente usava um termo no processo criativo que era mercado da fé. Ele esteve presente em muitos debates. E eu acho que é justamente a junção desses dois termos que é o problema mesmo, né? É usar a fé como um mercado a ser explorado, né? Eu acho que o problema é usar o mercado a ser explorado. Exato. Né? Fudeu. Então, é exatamente isso. Porque também quando a gente fala que a bancada evangélica está fomentando, institucionalizando coisas, de novo, ela tá mesmo. Então, o problema está sendo ela querer colocar, né, lei sobre aquilo e colocar a doutrina dela como um estatuto de lei. Mas, de novo, isso está servindo a alguém que está pagando por isso. Então, de novo, é o cara que tem o dinheiro que está querendo continuar tendo cada vez mais dinheiro. Então, sim, a gente, na minha cabeça, tudo vai desembocar nesse lugar. Eu também sou comunista. Bota mal que Aí a gente marca uma outra live para falar sobre neoliberalismo, comunismo e o processo de privatização do país. Enfim. Mas é uma relação muito louca, porque tudo que os bolsominions querem. Mas assim, é tudo entendível, é muito louco isso, porque essa que é a questão. Não existe bolsominion, não existe nada, existe mercado, existe poder, existe alguém tentando distorcer isso, que seja bolsominion, que seja lulominion, petimon, sirimion, e as pessoas vão usar essas pessoas como massa de manobra e vão criar poder em cima disso. Assim como a religião ela tem sido usada, assim, e é muito novo, né? O evangelismo dessa forma de poder que tem no Brasil, ele é muito novo.
E incomoda muito rápido, porque é forte, né? Mas o catolicismo fez isso pela história da humanidade inteira, né? A gente tem que lembrar disso também. E acho que essa galera também devia lembrar que isso... Enfim, eu acho que a gente tem um problema mais político-social do que religioso e de fé, né? Quando a gente fala eu entendo como uma metáfora sobre muita coisa. Eu acho que a fé costuma falhar sobre muita coisa, não só sobre religião, sobre sistema, sobre o que a gente vive como mundo hoje em dia. Aí falhou bastante, sabe? E não só sobre religião. Gente, quero E o agradecer. remédio para isso é ter fé. Ué, então é o paradoxo da fé. É louco. Quero agradecer vocês pela oportunidade de participar desse debate. Quero dizer que tudo que a Carol acabou de falar, eu concordo plenamente, talvez não tenha me feito entender, enfim. Eu sou prolixo, sou uma doença que eu estou tentando lidar recentemente. A Daniela está rindo aqui. E tudo isso que vocês fizeram, aliás, um ode à subjetividade, né? De novo, o francês é maravilhoso esse nome, e tanto o avesso quanto o altar são duas palavras incríveis, subjetivas, que nos afetam, que nos fazem ter tanta coisa para desenvolver, talvez adormecida ou talvez pulsando nesse momento ou não dentro da gente, que desperta. Então, assim, o bolo de tudo foi desde o processo da ideia de falar, vamos fazer um espetáculo sobre a fé, até agora, nesse momento, 22 horas e 11 minutos, encaminhando, sabe, os segundos, porque é maravilhoso. Então, assim, parabéns, sempre incrível ter que falar de coisas que são importantes a serem ditas, existe um vigor em tudo isso, né, existe um sólido muito gostoso de participar. Obrigado, gente. Massa. Jaca, acho que ele acabou caindo aí. Fala aí, Gui. Não, eu só tô perguntando se eu preciso, senão eu só falaria muito obrigado. Acho incrível. A gente tem que discutir. Eu acho que a gente devia fazer lives espontâneas toda semana, trocando ideia, porque me faz falta, na verdade, o encontro com pessoas, porque isso acontecia, né? Tipo, chama carência, Vinícius. Esse é o próximo. Eu tô carente mesmo, não vai tomar no seu cu, José. Jeff, não é José, o José tá aqui do lado. Mas enfim, eu acho que é muito louco, assim, e a gente precisava falar mais. E é louco a gente também sacar que existe esse lugar, né, de que a gente pode falar com um monte de gente vendo, talvez um monte de gente, não sei eu perguntei no Face e fui atendido. Eu falei, cadê a live para falar das lives dos amigos, gente? Bem isso. Gente, só falar obrigado também. Muito obrigado. Achei uma puta live, na verdade. Durou muito, mas não foi à toa. Muito obrigado a todos vocês. Adorei também. Passando por uns lugares. É isso, né? Já debati tanto fé e a gente conseguiu passar por uns lugares que nunca tinha passado. Que massa. Pessoal, eu caí, mas muito voltei. Obrigado. Eu caí, mas voltei. Vou me despedir rapidamente. A questão dessa nossa religiosidade, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, compreender um pouquinho do que foi o catolicismo, a questão do Calvino e do Lutero, entender o pentecostalismo, depois os neopentecostais, aí a gente vai chegar na teologia da prosperidade, né, que é o que se vende hoje. Então, assim, numa boa, eu até me lembrei de um samba muito antigo, que talvez vocês não conheçam, mas eu vou me despedir cantando um pedacinho, assim, ó. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor. Falou, um grande beijo pra vocês. Valeu, Jaca. Valeu, galera. Só lembrando aqui que esse foi um projeto contemplado pelo Nelson Seixas. Só gratidão. Beijo para todos, tchau. Valeu. Beijo.